Meus amigos, hoje eu até vou fazer uma história de cara aqui, porque é inacreditável com quem eu vou receber aqui. Você já tá ouvindo a voz, né? É assim, eu vi pela primeira vez e eu já fiquei assustado com o negócio. Sabe quando é assustado assim? E eu olhei o Insta dela, olhei os stories e eu falei, caramba, será que é de Telemos? Da onde que cidade? Não é daqui, não pode. Internacional, e né? Aí, internacional. Hoje minha convidada especial desse podcast é a Daisy. Seja bem-vinda, digníssima. Muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, meus anjos, minhas anjas. Olha onde é que nós estamos, gente. Eu tô muito chique. Eu tô internacional demais. Eu confesso pra você que você assim, quando eu vi o teu envolvimento com a galera toda ali e o jeito que você falava, e eu vi que não era algo forçado. Eu trabalho com muito artista e eu vejo que é isso. E aí eu falei, cara, é muito real, é muito... Eu posso chamar a galera aqui? Claro! Fala, meus amigos! Olha só, nossa, nem arrumei meu cabelo, mas que coisa. Hoje estou no estúdio, ó, com quem aqui, ó? Uhul! Que demais! Quem é? O povo tá assim, quem que é, gente? Quem que é? Eu vou marcar ela aqui pra vocês seguirem também, a Daisy, cara. Eu chamo de Daisy? É assim Daisy, que você fala? Daisy, cara. Essa mulher é muito engraçada, ela tem muita coisa massa. Obrigada. Eu vou... como é que eu falo? Eu vou marcar ela aqui pra vocês seguirem e acompanharem. Vai ter transformação ouvindo essa mulher aí, ó. Mas segue, gente, segue muito. Vamos chegar a 1 milhão. Eu tô com 4 mil só, mas vamos chegar no 1 milhão facinho aqui. Tá, vem pro podcast, vou deixar o link pra você arrastar pra cima aí, cai pra dentro que vocês vão assistir essa entrevista aqui. Ou melhor, esse bate-papo, tá bom? Valeu. Sim. Vou subir isso. Eu vou marcar você aqui, tá bom? Me marca aí. Pô, brincadeira, cara. Como é que começou esse negócio assim, Daisy? Então, cara, na verdade foi muito despretensioso, né? Eu já tô no Instagram, já tenho o quê? Desde 2013, mais ou menos. E a minha linguagem sempre foi humor. Eu sempre fui desse jeito. Até o pessoal acha, às vezes, que é um personagem mesmo, e não é. Quem me conhece na real sabe que não é um personagem. E não tem como você segurar um personagem assim todo dia, toda hora mesmo, né? Então, a minha linguagem sempre foi humor. Mas eu não aparecia muito no Instagram. Certo. E aí, há 2 anos atrás, antes do meu filho nascer, eu já estava grávida do meu segundo filho. Que eu tenho 2 filhos, o Davi de 8 anos e o Tito, que vai fazer 2 aninhos agora. O Tito é uma comédia, o Tito é a figuraça. E aí, grávida do Tito, eu já comecei a mostrar para as pessoas alguma coisa, mostrava alguma coisinha que tinha comprado, um negocinho, e sempre com a linguagem do humor. Certo. E aí,
a princípio, a minha família já começou assim, você podia fazer isso, nossa, você podia levar a sério o seu Instagram. Mas quando é a família falando, a gente deixa, não leva em consideração nenhuma. A família, tudo que você faz é bom pra eles, né? Mas aí alguns amigos começaram, realmente, Deise, você é legal e podia falar mais e tal. Daqui a pouco, pessoas que eu não conhecia já falavam também. E aí começou a acender aquela luzinha. Gente, será mesmo que eu vou fundo nisso, que eu faço disso uma profissão? Porque eu já sabia, eu sigo muita gente, eu tenho um canal no YouTube flopadíssimo, nem adianta você entrar, porque eu vou acabar com aquele canal, mas foi um canal que eu fiz em 2012 no YouTube, então assim, bastante tempo eu já mexia com isso. Mas eu achava que não era pra mim. Eu falava, não, nada a ver, eu acho que não vou dar bem com isso. Na verdade, eu sou crente de berço, a gente é evangélica. E aí, evangélico, a gente pensava assim, gente, será que evangélicos dão certo nessas redes, né? E a gente sempre pensa no propósito, o que Deus tem pra mim? Será que é isso que o Senhor tem pra mim? E ficava meio segurando ali, né? E através das pessoas eu fui me soltando. E de 2 anos pra cá eu resolvi levar mais a sério. E aí eu falo sobre tudo, mas a minha linguagem é do humor, né? Eu sou bem humorada. E aí tudo que eu faço tem uma pitada de humor mesmo. E eu acho que é isso que as pessoas gostam mais. Cara, você tem que assistir. E é legal porque é o seguinte, você enfia a família toda, né? O marido, os filhos, tudo, né? E eu acho legal que ele compra. Eu tava mostrando pra Lídia, eu falei, amor, dá uma olhada aqui, ó. Daí, cara, a gente riu porque é legal que compra a ideia, eles compram a ideia, né? E isso é Meus filhos adoram aparecer. O Davi, que é o mais velho, o Davi de 8 anos, ele fala, ai mãe, deixa eu fazer os videozinhos com você e tal. Então ele gosta. O Tito então nem se fala. O Tito acho que ele nasceu pra isso aí também, porque ele é um aparecido. O Tito, na hora que eu ligo o celular ele já vem em cima, ele já quer aparecer o tempo todo. E o Milo, que é o meu esposo, sim, gente, o nome dele é Valmilo, né? É uma das coisas que eu brinco bastante lá no Insta sobre o nome. E o nome? Porque esse é apelido, né? Não, então, Valmilo é o nome mesmo, no caso. No caso, Milo é o apelido. Mas um dia eu conto pra vocês, entrem lá no meu Insta, que lá eu conto certinho por que a mãe dele odeia ele e colocou esse nome. Mas o Milo, ele é um cara super tímido, assim. Na verdade, não é que ele é tímido, ele é mais na dele. Certo. Mas ali na frente do celular, ele super aparece, ele vai que vai. Se você pedir pra ele vir aqui fazer um podcast, ele vai falar, de jeito nenhum, obrigado. Mas ali na frente do celular, só tá a gente em casa, é muito comum, a gente vive daquele jeito. A gente, eu falo muito sobre família, inclusive, claro, no Insta, e é daquele jeitinho ali, a gente brinca, a gente se diverte, eu gosto de falar sobre um casamento divertido, e a gente tem um casamento muito divertido, então a gente dá risada o tempo inteiro. Então, aquilo é comum pra nós. Que massa. Até essa semana alguém me perguntou assim, eu fiz um clipezinho, eu gosto de fazer clipes, qualquer música que eu pego, eu finjo que tô num clipe. E eu gravo e coloco essas coisas lá no Insta. E o pessoal pergunta, gente, seu marido não fica com vergonha de você? Aí eu perguntei pra ele, falei, Milo, responde aqui, você fica com vergonha? Ele falou, não, porque isso aí é o normal da nossa vida. Você já faz isso o tempo inteiro. Então, e isso é pouco ainda o que eu mostro, porque realmente é uma loucura lá em casa. A gente brinca mesmo o tempo todo. Antes da gente começar aqui, você estava contando que você conhecia, me conhecia. Foi. Eu conheci você através do Silas, que é meu tio. Um abraço, Silas. O Silas vai estar ouvindo aí, ó. O Silas vai estar aí ouvindo. Ele é pastor hoje, ó. Conhecido como Malafainha, hein? Malafainha. Bicho é fogo. E quando a gente mudou pra cá, ele falou assim, puxa, eu tenho um amigo lá, porque você produziu, acho que o CD da Igreja Cristianismo Decidido, isso, né? E aí eu já te conheci, então, do Júnior falar. Do Júnior, eu chamo ele de Júnior. Silas Júnior. Não chamo ele de tio, porque a nossa idade é muito parecida, então eu sempre chamo ele de Júnior. Mas o Júnior já falava, nossa, tem o Juninho lá, vocês podiam encontrá-lo e tal. E uma vez eu te encontrei na igreja, na igreja a qual eu faço parte aqui, a Batista Betel. Acho que foi o David Killan tava aqui. Ah, o David. E aí a gente acabou se encontrando lá na igreja.
E eu falei pra ele, Júnior, conheci o Juninho Betinho. Ele, poxa, que legal. E ele até me contou que você fez parte da banda do Filhos do Homem, isso mesmo? Produzi eles, você produziu. Eu fiz parte sim também, eu fiz durante 3 meses, eu rodei com eles, com o show deles, produzi coisas pra eles, né? Fiz... Enfim, foi um período bem legal com eles lá. Eu era enlouquecida com Filhos do Homem. Sério? A minha adolescência inteira, faço o melhor. Enlouquecida. Então eu produzi, toquei, gravei e viajamos durante um tempo com eles. Eu tive o prazer de produzir muita gente que eu era fã, então isso é muito legal, né? De poder gravar pessoas que a gente, desde pequena, né? Sei lá, eu cresci dentro de igreja, não tem como, eu nasci dentro de igreja, né? Meus irmãos falam que todo mundo nasceu embaixo de banco, porque era assim, né? Eu sei como é que é. Então, e aí... A gente sempre admirou muita gente, assim, principalmente a gente que era da Assembleia de Deus, então conhece muitos cantores de tudo que é jeito. Depois veio esse outro lance da adoração, esse outro lance, né, esse outro tipo de música que aí a gente começou a conhecer também e ver e visualizar e aí começou esse lance de artista, né, de aquela coisa. E aí, enfim, você poder... tá junto com eles, né? Hoje ter acesso, né? Ser amigo deles, eu falo que eu não... Como é que é? Os contatos que a gente tem hoje é inacreditável, porque assim, você tá um passo, se citou o David, por exemplo, um abraço, David. Você tá comigo aqui, mas você tá um passo do David, né? Sim, vamos mandar uma mensagem pro David? A gente manda, tá aqui. Mandar mensagem pra não sei quem, tá aqui, pra todo mundo, né? Então, louco. Só que na minha idade, por exemplo, como músico, eu jamais imaginaria ser amigo das pessoas que eu sempre admirei, né? Não sei se você é do tempo de assistir... Tinha a Rede Gospel que tinha na manchete, passava os clipes, SOS, aquelas coisas, né? Brother Simeon, sei lá. Não, você não acredita que o Brother Simeon me respondeu esses dias no direct. Uau! Você acredita nisso? Porque eu tenho uma música que eu gosto, aliás, eu gosto tudo, né? Cats Barnera. É isso aí. O auge. Desculpa aí se vocês não sabem o que é isso, tá? Pelo amor de Deus, procurem. Se vocês não sabem, vocês têm que achar. Mas, inclusive, o Silas me introduziu nisso muito cedo. Ele ouvia muito Cats Barnea. E aí, esses tempos atrás, eu ressuscitei uma música do cara no meu Insta e marquei ele. E ele me respondeu no direct. Ele, nossa, que legal! E tal, me mandou um abraço. Eu falei, fiquei chocada. Como assim? É muito legal também o que a rede social faz. Ela acaba aproximando muito as pessoas também, né? De fato, o Instagram é uma rede de relacionamento. Então, aquelas pessoas que a gente olha e pensa que é tão distante de nós, acaba dando ali um passinho, né? Responde e às vezes acaba conversando visualiza, com a gente. Né? Cara, eu tenho feito agora uns videozinhos do... o pastor André Valadão responde agora aquelas perguntas muito engraçadas, né? E eu tenho feito esses videozinhos ali, uns remix, junto com as perguntas dele, e eu coloco o nome dele. Cara, ele já me repostou assim umas 8 vezes, sem brincadeira. Que da hora. Durante esse período. Então, e veio um monte de seguidor. Obrigado, pastor André Valadão. Continue mandando pessoas pra cá. Mas isso é muito legal, né? O que tem acontecido com as redes sociais. Não, a rede é isso. Bom, eu te conheci através do Instagram, né? Apesar de você já ter me visto, eu já ter visto falar. Eu já conversei com você, assim, muito rapidamente, que foi nesse dia do David Killa, mas a gente não tinha contato nenhum, né? Olha só, hoje a gente tá aqui por conta disso. Exatamente. A rede é algo incrível que, desde trabalho, você que desde trabalho, todas as coisas assim, às vezes eu confesso pra você que às vezes eu canso. Essa semana mesmo eu fiquei sem postar nada, eu dei um tempo assim, porque é cansativo. Até porque a situação que a gente tá vivendo, perda de muitas pessoas, amigas, às vezes, né, fica assim. Mas eu ia falar isso pra você agora. Que com tudo isso, no meu caso, por exemplo, parei de postar um pouco, eu fiz uma viagem. Não postei nada dessa viagem, não fiz nada. E eu não postei porque, assim, perda de amigo, outra perda de pessoas muito próximas, perda da família, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando, cara, não vou postar nada aqui, enquanto estamos chorando, eu tô aqui alegre, aquela coisa. Só que no teu é o contrário, cara. E é porque eu tenho visto, você tem compartilhado algumas coisas, né? De
Por quê? Porque você tem... também, o Instagram também tem sido essa fonte de alegria para as pessoas que têm perdido pessoas, exatamente, né? Exatamente. No começo era até um pouco complicado, porque começou a pandemia e eu tava assim, numa fase muito legal no Insta, as pessoas riam muito e falavam muito comigo, e aí começa a pandemia, mas ainda no começo, ainda tava mais tranquilo, de repente começou aquela onda de gente morrendo e tal, e segue assim até hoje. Então, foi bem complicado até na minha cabeça isso, porque eu acordo muito bem-humorada, eu sou assim o dia inteiro, mas é óbvio que vem a onda de tristeza também, né? E eu preciso dosar isso e preciso também me sentir à vontade de passar isso para as pessoas, porque tem dia que a gente não tá à vontade de fazer isso. Tem dia que eu falo, poxa vida, eu não... recentemente uma moça da nossa igreja faleceu por conta do Covid, e nesse dia especificamente eu apareci chorando nos stories e falei pro pessoal, falei, olha, eu acho que a gente tem que ser conivente com os tempos mesmo, né? Hoje é dia de chorar, e a Bíblia fala sobre isso, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então aquele era um dia de chorar, não tava legal, e eu não escondo isso. Certo. Não é um personagem que aparece rindo. Eu até falo, gente, eu não sou uma hiena, não tô aqui rindo o tempo todo e do nada, o mundo tá caindo, eu tô rindo, né? Não é isso. Mas eu também penso que a gente precisa, a Bíblia fala também que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente precisa prosseguir. É isso aí. A gente precisa seguir em frente. E eu tenho recebido muitas pessoas falando exatamente isso. Poxa, olha, perdi alguém. Olha, sem brincadeira, nessas últimas 2 semanas eu devo ter recebido assim uns 15 directs de pessoas falando que perderam alguém. Anteontem a moça falou que perdeu o pai, aliás, o esposo dela. Só ela e o esposo, não tinham filhos. Olha, eu perdi meu esposo e graças a Deus eu tenho rido pelo menos um pouquinho com seus stories, eu quero te agradecer por isso. Putz, que então, assim, é o tipo de coisa que mexe muito comigo, porque é algo normal do meu dia a dia, mas e antes eu olhava isso como uma coisa banal, assim, eu pensava, gente, o que o riso pode fazer por alguém? Tipo, o que eu vou fazer aqui no Instagram? Ficar fazendo as pessoas rirem, isso ajuda alguém com o quê? Certo. E, na verdade, ajuda muito, né? O riso, muito. Principalmente nessa fase de vida que nós estamos, né? Que tá todo mundo aí entristecido, todo mundo... Nossa, tanta gente em depressão, né? Então, fazer as pessoas sorrirem um pouco, mesmo quando elas estão tristes, porque uma coisa é você o estado de tristeza, outra coisa é você conseguir sorrir em meio a essa situação. É que eu aprendi, isso é legal, talvez, vou colocar aqui, eu aprendi o seguinte, eu entendi, na verdade, que a alegria... A alegria é um negócio eterno que a gente tem, sabe? A alegria é um negócio eterno. A felicidade é momentânea, sabe? Então, assim, eu não lembro de ter visto na Bíblia algo escrito sobre felicidade nesse sentido de... Porque ele fala que a alegria é a nossa força. Exatamente. E não a felicidade é. Exatamente. Né? Então, assim, a alegria, a gente é alegre, ponto. A gente pode ter um estado de felicidade, né? É o contentamento de vida. É isso aí. Nós Nossa, somos, a gente tá levando um papo muito sério aqui. Não é, menino? Meu Deus do céu, que chique. Ai, sempre sonhei. Uma coisa riquíssima. Mas, assim, é o contentamento de vida. Você está contente. Você é contente, aliás, né? Não está. Você é contente porque você tem Jesus na sua vida, né? Agora, você pode ser contente e estar no momento triste. E isso acontece com todo mundo, acontece comigo, é a coisa mais normal do mundo. Mas durante esse período, fazer as pessoas sorrirem é genial, é maravilhoso, eu amo isso. Eu amo isso. E uma das coisas que me fez continuar nesse processo, nessa questão do Instagram voltado para isso mesmo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, acho que até mais, uns 3 anos atrás, eu perdi uma amiga muito próxima também. E no velório dessa amiga, nós estávamos várias pessoas reunidas, muitos amigos, e estava todo mundo devastado, né, por aquela situação. E aí eu lembro que em determinado momento eu falei alguma coisa e todo mundo deu risada. E uma das minhas amigas chegou para mim e falou assim, inclusive a Ariane, um beijo, Ariane, virou minha coach, inclusive. Uau.
A Ariane chegou pra mim e falou assim, você vê como que funcionam as coisas? Até num velório, você conseguiu tirar um pouco de risada da gente. Eu acho que isso faz parte do seu propósito de vida. E aí eu peguei aquela palavra pra mim, porque como eu disse antes, a minha preocupação era, o que o senhor quer de mim, Deus? O senhor quer que eu continue fazendo isso? É isso que o senhor quer? É isso aí. Na verdade, abre aspas, eu pensava assim, meu Deus, se é isso que Deus quer de mim, eu vou fazer o quê, né? Vou abrir um circo dentro da igreja. O que eu vou fazer com isso? Vou fazer as pessoas rirem? Eu quero levar Jesus para as pessoas. E através do riso a gente leva Jesus para as pessoas, né? Eu costumo falar que eu quero levar a vida para a vida das pessoas. E sorrir é isso. Você tá levando vida para a vida delas. Pô, sensacional. Né? Então, isso me fez continuar com humor. E me faz continuar até hoje, mesmo vendo as pessoas em momentos tristes. Aí é que eu quero fazer alguma coisa para ela se sentir melhor e dar um pouco mais de risada. E você nasceu em família evangélica cristã, não? Sim, minha família toda é cristã. Meu pai é pastor. Meu pai é pastor, então assim... racinha, hein? Raça. Coitados. Meu pai é pastor e nós sempre fomos muito envolvidos, somos muito envolvidos na igreja. Ratinho de igreja mesmo. Vou perguntar, quer falar? Fale. Ao vivaço dá pra botar em choque. Eu não quero constranger meu convidado aqui, minha convidada. Eu não sei se eu vou responder, qualquer coisa eu falo. E você, como filha de pastor, era como todas as filhas de pastores são? Terríveis? Não, cara, não. Pior, não, já recebi várias vezes essa pergunta e assim, eu vou ter que me levantar aqui agora, né? Porque gente pra me derrubar tem bastante, então deixa eu me levantar. Não, mas o pior que eu sempre tive, assim, eu sempre tive muito temor a Deus. Eu falo que os meus pais, eles, né? O meu pai é pastor, mas ele sempre deixou muito claro, ele falava aquele ditado, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, não. Então, eu sou pastor, mas vocês têm que se converter. Vocês, eu e meu irmão. Vocês têm que se converter, vocês têm que ter um encontro com Jesus. E a gente foi ensinado assim muito cedo. Então, eu sempre tive temor a Deus pelas situações, pelas circunstâncias. Eu nunca olhei para esse lado de que, nossa, eu precisava ser a boa filha porque as pessoas estão vendo. Não. E você nunca saiu da igreja? Nunca. Me casei certinho, me casei muito nova. Ovelhinha. Eu me casei aos 19 anos de idade, com o primeiro namorado e único. E eu já tenho, vou fazer 15 anos de casada já. Então, assim, sempre na igreja, sempre ali certinho mesmo. Mas eu acredito que tenha sido isso, sabe? As orações dos meus pais, lógico. Mas a gente sempre teve muito temor mesmo. Tipo assim, meu pai falava, olha, eu não tô vendo o que vocês estão fazendo. Então, se vocês quiserem fazer alguma coisa longe de mim, eu não vou ver. Mas Deus tá vendo. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Obviamente, como toda adolescente na época, eu tive a fase de querer algumas coisas, mas eu nunca consegui fazer. Certo. Porque eu tinha esse temor. Eu lembro que eu ia pra casa das minhas amigas, ia posar na casa de uma amiga, e elas falavam, vamos pra tal lugar. Eu falava, não, vocês podem ir, mas eu vou ter que ficar, porque eu não tenho coragem. Caramba. E eu não ia. Por isso, porque eu sabia que Deus estava me vendo e ia dar ruim pra mim. Que coisa. E Deus ia falar pro meu pai. E Deus ia falar pro meu pai e eu ia apanhar. Olha só, temos uma filha de pastor aqui, porque todos os filhos de pastor que eu conheço são terríveis. Não, mas eu conheço alguns certos, assim. Conhece? Algumas pessoas, né? Na minha família tem muitos pastores. Tem muitos pastores na minha família. Engraçado, a minha também. Então, mas eu tenho alguns primos, assim, que foram bem. Eu não falo muito disso aqui, assim, o meu lance é muito mais música, outro lance. Mas enfim, tem muitos pastores da minha família, muitos mesmo, assim. É contar pro meu pai, que já é jubilado, então, né? Começa com ele, depois tem sobrinhos, depois tem irmãos, depois tem, sei lá, cunhado, daí tem casado com não sei quem, que é casado com... se fosse contar todos, olha, eu sei lá. Vai uma galera. Vai, pode colocar. Nossa, mais de 10 fácil. Também, cara, mais de 10 fácil aí. Eu tenho um tio Jonas Neves. Ele foi pastor na Lagoinha 25 anos.
Eu tenho uns povos famosos na minha família, viu, gente? Queria falar pra vocês aqui. Tem uns povos famosos. Sabe a galera do Três Palavrinhas? Sim. São meus primos. Ei, a Adila que canta o Três Palavrinhas é minha prima. Inclusive, nós somos cara focinha da outra. Não tão mais que eu tô gordinha, né, Adila? Ela continua belíssima. Mas a gente é bem parecido. Então, eu tenho uns povos famosinhos, assim. Eles, inclusive, a Adila e o Samuco, o esposo dela, eles são pastores hoje lá na Lagoinha de Orlando. Lá com o André Valadão. Acho que é por isso que o André Valadão também repostando. Porque aí... Eles não é nem que ele gostou dos vídeos, na verdade é porque tá em consideração a Adila e o Samuca mesmo. Mas mesmo assim, obrigado, André. Continua fazendo isso. Sensacional, obrigado. Não, e esse lance de você vir pra Telêmaco, qual foi? Então, Telêmaco, há quase 7 anos atrás, você morava a gente onde? veio pra cá. Maringá. Nós somos de Maringá. Maringá é uma cidade maravilhosa, a primeira do Brasil. Mas então, assim, a gente... primeira do Brasil em quê? Em tudo! Meu Deus do céu, em tudo! Em que Maringá é, meu Deus do céu? Primeira cidade do Brasil, melhor de se morar, de se viver, enfim, Maringá é muito maravilhoso mesmo. Mas a gente sempre ficava pensando assim, um dia nós vamos embora, porque meu esposo estudava para concurso. E a gente sabia que todos os concursos que ele fazia era para fora mesmo. Certo. Não era para ficar lá. E aí saiu o concurso daqui, o Milo trabalha na Justiça Federal. Certo. E aí a gente veio embora pra cá, e eu lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui em Telêmaco, eu tava muito animada, muito empolgada, porque Maringá é uma cidade maravilhosa, tem tudo lá, né, tem shoppings, porque aqui eu brinco assim, eu falo, gente, vem pra Telêmaco, porque aqui tem muitas farmácias, mercados, tem... farmácias e mercados. E farmácias e mercados. Mas a gente passeia aqui. Não, gente, por favor, não tô falando mal de Telêmaco. Só tô falando as diferenças, tá? Mas, olha só. Lá em Maringá tinha tudo. Shopping, cinema. Que aqui agora também tem cinema. Dá licença que aqui tem cinema também. Mas lá tinha tudo isso e a gente não tinha uma arruela no bolso pra fazer nada. Então, não tinha dinheiro, né? Então, o que adiantava? Então, quando a gente veio embora pra cá, eu estava animadíssima, porque ele finalmente tinha passado no concurso, depois de 8 anos estudando. Deus abriu as portas e esse homem desceu a inteligência nele, ele passou nesse concurso e a gente veio embora pra cá saltitando de alegria. Eu lembro que a primeira imobiliária que eu entrei, detalhe, o Puma tava no auge. Uau. No auge do Puma. E aí, eu lembro que eu entrei na imobiliária, não vou falar o nome, porque não merece. Entrei na imobiliária e falei pro rapaz, viu, eu quero uma casa, assim, assim. Ele falou assim, até que valor? Eu falei um valor pra ele, ele falou assim, coitada. Coitada. E eu achando que tava arrasando. Eu, aqui tipo, é Telêmaco, pô. Eita, meu Deus. Eu falei assim, nossa, eu quero Falei, joga aí uns R$1.000 de aluguel. E ele falou, coitada, R$1.000 você não paga nada, Lívia. Falei, meu Jesus. Então, assim, ficou marcado na minha cabeça. Você acredita que a galera de fora, quando eu comento que aqui... Porque quem mora aqui não sente. Mas eu falo pra galera, cara... Você não tem noção você não tem noção que é morar em Telêmaco Borba. Coitado de Curitiba, perto de Telêmaco Borba, qualquer outra cidade. Você não sabe. Sabe qual que era o nosso programa quando vinha os nossos amigos ou família pra cá? A gente saía na rua mostrando as casas pra eles e falando assim, sabe essa casa aqui? R$16 mil o aluguel. Sabe essa casa? Era o nosso programa. Real, a gente fazia isso. A gente entrava na imobiliária, olhava os valores, porque quando a gente veio pra cá, a gente não tinha noção disso. A gente muito simplesmente veio. Aqui é um absurdo, não vem pra Telêmaco, E aí a gente começou a entender esse negócio aqui e virou um tour, assim, real. A gente ia pros lugares e falava pras pessoas, essa casa aqui é um absurdo, R$16 mil, e o povo chocado. Tipo, como assim? Então, foi bem engraçado, assim, quando a gente veio embora. E, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz por estar realizando o sonho, né, do concurso público. Mas também muito triste por deixar a igreja, deixar a família. Eu sempre fui muito ligada à família, né? Tanto a minha família como a família do meu esposo, a gente sempre foi muito unidos. Então eu tava deixando o pessoal lá, deixando amigos. E nem é tão longe assim, né? Maringá tá 300 quilômetros daqui. A gente ia pra lá toda hora, inclusive. Dava um espacinho, a gente tava lá. Mas foi bem difícil. Hoje nós já estamos completamente acostumados e super tranquilos aqui em Telêmaco. Porque
A galera vem pra cá por causa da Klabin, né? Vem trabalhar com a Klabin. Então, o povo perguntava muito isso pra gente. Vocês vieram pra cá por causa do projeto? E a gente falava, que projeto, gente? É um projeto de Deus mesmo. Que projeto? Porque a gente não tinha a menor ideia do que era a Klabin. O concurso saiu assim, do nada, e teve que ser corrido. Vamos dar uma caminhada assim, senão a gente não fica... tem assunto pra caramba, mas você nunca pensou em montar um texto seu assim, montar algo pra apresentar? Nunca pensou nisso assim? De stand-up, por exemplo? Podia ser. Eu já fiz, inclusive, um stand-up aqui na igreja. Teve um dia... Foi muito ruim, cara. Foi muito ruim, assim. Muito. Sério? Não, na verdade, um monte de gente falou que foi legal, mas eu acho, inclusive, que é tudo mentira deles, viu, gente? Vocês me elogiaram. Eu acho... É porque eu sou muito crítica mesmo. Eu sou muito autocrítica. Mas eu acho que foi bem péssimo. Mas eu fiquei encorajada. Eu não sou dessas que fica ruim e depois já desiste, né? Tá, você escreveu um texto, fez uma vez. Eu fiz uma vez. Eu fiz um stand-up de meia hora. Foi antes de um culto, porque a gente tinha feito mesmo um negócio assim, é tipo um pré-culto. Certo. Na verdade, era um pré-culto mesmo. E aí, a galera disse que gostou, mas eu achei muito ruim mesmo. Mas a família também achou que foi muito legal. Nossa, eles falaram, você pode fazer um show já. Nossa, cobra das pessoas. Mas é família, né? Então, mas eu fiquei bem encorajada na época, assim. Eu falei, gente, você quer saber? E eu com um barrigão deste tamanho, porque eu tava grávida do Tito. Eu tava de 37 semanas de gestação. Podia nascer lá, né? Podia ter nascido, ia ser maravilhoso. Ia ser incrível. Mas eu fiquei muito encorajada e eu acho que eu tenho planos. Cara, se o Tito nasce lá, era outro pastor. Você já imaginou, menino, nascer no palco da igreja? Ia ser um sarro. Ai, meu Deus. Num stand-up, no meio de um stand-up, no palco da igreja. Mãe, aí era estrela demais. Ia ser um negócio tenebroso. Não, mas eu tenho. Eu perguntei porque, claro, fez uma vez, não dá pra ter noção. Legal fazer mais vezes pra medir. Na verdade, essa primeira vez foi até boa pra saber exatamente o que eu preciso ajustar. E lógico, quanto mais fizer, mais você vai ajustar e melhorar. Mas eu tenho um projeto aí pra fazer um stand-up legal, que inclusive dá pra rodar nas igrejas, porque tem muito stand-up muito legal hoje, mas com a linguagem, né? Porque eu falo isso, a minha linguagem, eu trato com humor, mas a minha linguagem é linguagem de crente, é igreja. Então, assim, eu quero alguma coisa que dê pra falar nas igrejas, inclusive, que é o meu ambiente, né? Então, eu tenho preparado isso, gosto muito de falar para mulheres também. Aliás, eu comecei meio que nisso, né, na maternidade ali. Eu lembro que eu pegava o Tito fazia cocô, mas aqueles cocô... Desculpa, gente, falar essas coisas aqui, mas só pra vocês entenderem. Não, que vou falar tudo. O Tito fazia cocô, assim, mas era aquele cocô que sai lambrecando, assim, a cabeça, sabe? E eu colocava uma musiquinha que era do Vou Passando Pela Prova, dando glória a Deus. E aí, toda vez que ele fazia isso, eu colocava essa musiquinha, o povo rachava o bico. Mas é porque é uma realidade, é a realidade da mãe aquilo, né? E então, assim, começou meio que na maternidade ali também, o meu Instagram ficar um pouquinho mais conhecidinho. Então eu gosto muito de falar para mães. E você já percebeu o público que você tem no Instagram? Se é mais homens, mais mulheres, de que cidade, que região? Eu fiz uma enquete semana passada, inclusive, para saber sobre isso. Eu acabei descobrindo que, assim, eu tenho um público bem grande aqui mesmo, em Telêmaco, Maringá, São Paulo, e de mulheres casadas e também homens. Tem bastante homens que me assistem, o que foi uma surpresa muito grande, porque eu achava que era só mulher que me seguia. E tem bastante homens casados. Então a gente fez uma live, eu e meu esposo, e foi a primeira, e foi muito legal, porque a gente já tinha feito uma outra de supetão, assim, não tava fazendo nada, nós simplesmente entramos e começamos a conversar. Tá, peraí, você fez uma live... Junto com ele do meu lado, assim. E simplesmente abri a live, assim, falei no Instagram. Falei, gente, nós não estamos fazendo nada, então vamos conversar aqui. Essa foi de supetão. E foi muito legal já essa primeira. E aí eu marquei de verdade uma. Falei, não, então se o pessoal gostou, agora eu vou fazer uma marcada. Tal. E deu muito certo, assim,
sei lá, eu esperava 10 pessoas, eu até falei, gente, eu tenho a meta de ter 10 pessoas na live, pelo amor de Deus, hein? E deu muito mais, e foi Sério? muito Que da hora. legal. Mas vocês falaram de quê? Só de casal? O que vocês falaram? A gente abriu perguntas, eu abri pergunta no meu Instagram, uns 2 dias antes, e falei, vão mandando as perguntas aí, então a gente ia lendo as perguntas na hora ali, e também as perguntas que eu já tinha guardado, que eles tinham feito durante a semana, e a gente ia respondendo. Cara, mas é muito engraçado, assim, porque o meu marido, ele é engraçado também, ele é tímido, e eu sou a louca do rolê, então a gente vai conversando, e ele vai se definhando, assim, na cadeira, ele vai... Tipo, não fala sobre isso, não. Tipo, cala a boca, menina. Eu sou da justiça, não fala isso. Então, o juiz, inclusive, doutor Leandro, um abraço, ele me segue e ele vê tudo. No outro dia, ele falou pro Milo, falou assim, eu vi lá na live, isso. Ele quer morrer, meu marido. Fala, gente do céu, todo mundo vê essas coisas. Mas foi muito legal a primeira live, assim. E aí, agora eu tô com um projeto de fazer várias lives. Que legal. E não só com ele, né, mas eu queria trazer ele junto, porque a gente pode falar sobre isso, sobre casamento divertido, sobre namoro, sei lá, um monte de coisa que dá pra gente abordar para casais, porque eu percebi que esse público, eu tenho bastante esse público, 80% do meu público feminino é casado. Então, assim, falei, poxa, dá pra trazer esse conteúdo de casamento junto, sabe? Show. Mas eu tenho um projeto aí de fazer lives também com vários profissionais, por exemplo. Um dia eu quero te chamar pra você vir sensacional. Numa live minha, que aí eu vou te entrevistar e eu quero fazer perguntas pra você, perguntas que ninguém tem coragem de fazer um pro outro, sabe? Assim, umas coisas bem loucas de mim, assim. Sei lá, umas coisas muito diferentes, assim, pro pessoal dar risada mesmo, pra eles ouvirem, ter informação. Daqui uns dias mesmo eu vou entrevistar uma amiga minha, a Gre, que ela é doula. Então a gente vai falar sobre parto normal. Você pararia pra assistir uma live de parto normal? Naturalmente, não. Mas sabendo que vai ter um conteúdo engraçado, vão ter algumas perguntas, assim, descabidas e tal. Tem. Muito provavelmente você queira assistir também. Então, não sei se você sabe, a gente filma, aqui pela produtora, a gente filma partos. A gente faz filmes de partos. Cara. E assim, eu falo pra você que na hora é tensão, porque a gente tá se filmando e tal, mas depois, como a mãe, a gente morre de rir, né? Porque enfim, você é mãe... Eu não sustento um parto normal, eu morro de rir. Então, no parto normal, talvez vocês não saibam, mas eu preciso contar pra vocês que as mães xingam a gente de tudo que você imaginar. Tipo, tudo. Saia daqui. Não, isso aí sai daqui de menos, né? Saia daqui eu não posso tipo falar. assim, é que você é Angélica, né? Eu fui Angélica, a gente fala, saia daqui. Então, cara, de tudo que você imaginar, de filho não sei do que, de desgraça não sei das quantas, desaparece e xinga e fala, o que você tá fazendo com essa câmera? Mas sabe por que surgiu essa ideia? E principalmente com a Gre, que é doula? Porque ela postou uma foto de um processo de um parto. Certo. E aí na foto tinha a mãe, né? Tava lá com a barrigona ainda, sentada naquelas bolas de pilates. Sim. Ela, minha amiga, que é a doula, atrás ali, né, fazendo uma massagem nas costas. E o pai sentado num banquinho tocando violão. Essa era a foto. Gente, eu rachei o bico demais, porque eu fiquei me imaginando naquela situação. Eu falei, o quê? Se fosse eu no parto normal, eu ia olhar pra ele e falar, para de tocar essa meleca, que eu não quero ouvir esse negócio agora. Sai daqui, todo mundo. Exatamente. E por que eu contei isso? Porque depois que acontece, depois que rola tudo isso, aí eles pedem desculpa, né? Me perdoe, né? Aquela coisa toda. Aí não adianta mais já, né? Né? E aí agradece, porque daí, claro, a gente fez as imagens, tudo tinha que ser feito, fica lindo, maravilhoso o filme da gente, ok? Mas depois eles agradecem, mas na hora você tem que tampar os ouvidos e fazer de conta que não tá acontecendo nada, né? Aquela coisa, porque... Nesse momento você fica se perguntando, pra que eu sou fotógrafo? Pra que eu vim aqui? Pra que eu estou nesse lugar? Aí, né? Não, então, mas é esse tipo de coisa que a gente quer abordar. Vai tipo ser assim, legal. Essas histórias. Porque elas lutam, né? A doula luta, essa minha amiga, ela luta pelo parto normal e ela fala isso. E eu sou daquelas que falam assim, o quê, gente? Não, eu engravidei, minha cesárea já tá marcada antes de eu engravidar. Onde já
civil. Então a gente fica nessa, lógico, tudo na brincadeira, né? Cada um escolhe o que quer pra sua vida. Por favor. Mas a gente quer rir disso, a gente quer pegar... E lógico, ela vai trazer informações também, né? Sim. À medida do que eu perguntar pra ela, só que tudo isso a gente dando risada, fazendo um negócio leve, engraçado, que todo mundo possa ouvir, não só quem tá grávida, quem está querendo um parto, mas todo mundo. A gente e você já abranger. perdeu seguidor por falar alguma coisa assim? Com certeza. Toda vez que eu falo, às vezes, sobre o evangelho, inclusive, eu perco alguém. É mesmo? Uhum. E eu não é meu princípio e eu não vou negar isso, entendeu? Então, no meu Instagram tem coisas muito engraçadas, inclusive tem dias que eu faço devocionais e esses devocionais são mega engraçados, mas tem dia que o devocional é super sério. Certo. Né? É o meu dia, eu estou ali mostrando o meu dia a dia, então tem hora que eu estou ali fazendo o meu devocional e trazendo uma reflexão interessante sobre aquilo, e às vezes as pessoas não querem ouvir isso, e hoje as pessoas não são muito tolerantes, né? Ela tá te seguindo por conta daquilo. Se você trocar um pouquinho o seu conteúdo ali naquele dia, ela já para de te seguir, ela fala, eu não quero mais, fugiu daquilo que eu queria, então ela sai. E tudo bem. É isso que eu ia falar. As pessoas hoje estão mais intolerantes e eu entendo isso. Ok. Não concordo, mas ok. Eu tenho Instagram e eu sigo poucas pessoas e tem amigos que já falaram pra mim. Tem amigos que já me cobram. Você não me segue. Eu falo, cara, você tem meu WhatsApp. Você tem minha amizade, você tem minha mesa. Bem. Você tem... Eu não sigo... Por quê? Porque o Instagram eu uso pra uma coisa. Eu não tô lá pra me divertir. Não tô lá pra me divertir. No caso de ficar... seguindo e vendo e fazendo a política da boa vizinhança. Não, o meu ali é trampo e eu sigo as pessoas. Tem gente que eu seguia, que eu aprendi muito com ele. Hoje eu não sigo mais, porque eu tô aplicando aquilo que eu aprendi. Se eu ficar continuando aquilo, eu vou ficar com obesidade mental ali. E tem muito isso, né? Então, é uma escolha. Agora, o que eu acho... Eu perguntei isso pra você porque tem gente que não entende esse lance. E aí quando começa a perder, ou no teu caso específico, você deixou bem claro por que você perde, né? Tipo, ou perde, ou perdeu e tal. Mas enfim, porque você cita algumas coisas de Bíblia, Deus e tal. Eu conheço pessoas que são assim também, que não, se eu falar de cristianismo, lascou os caras. Sim. E assim, na boa, eu não tenho... nunca tive pira pra crescer, assim, desenfreadamente. É óbvio que você chega a um estágio... Eu cheguei num estágio que eu já encaro isso como uma profissão. Então, obviamente, você quer crescer na sua profissão. Mas eu não quero crescer a todo custo. Eu não quero ter que parar de falar o que eu gosto de falar e o que eu fui chamada para falar em prol disso. Eu não negocio princípios. Eu fui chamada para falar sobre o evangelho, para falar sobre meu Jesus e ponto final. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive pira de crescimento. Se eu crescer, amém, Jesus, glória a Deus. Inclusive, eu quero isso. Você que tá me ouvindo aqui agora, me siga em nome de Jesus. Mas tudo bem isso é também. Apelação, hein? Não, nem em nome de Jesus. Mas tudo bem também se não for esse, sabe? Se for esse curso, se eu tiver que parar de falar aquilo que eu acredito, que eu creio, não. Pra mim não faz sentido nenhum. Então, eu não negocio isso aí. Eu quero continuar crescendo, sim, mas em cima daquilo que é uma verdade pra mim, né? Porque eu vivo isso. Mais do que fala, tem que viver, né? Exatamente. É chato. Eu acho chato pra caramba quando, por exemplo, no Facebook, durante muito tempo, eu não aceitava pessoas que eu via que era muito crentez assim mesmo, sabe? Que era demais. Nossa, porque eu cresci num lar assim, o tempo todo era uma linguagem, nossa, cara, chegava a doer a cabeça, sabe? Tipo, parece que não sabe falar de outra coisa, né, cara? Eu acho que tem que ter muito isso também, né? A gente tem que ter o equilíbrio. A própria Bíblia fala sobre isso, sobre a gente ter o equilíbrio, né? Tem hora de falar as coisas, tem o jeito de falar. Eu acho que eu não perco mais gente até... por conta disso, porque eu acho que ainda assim, ainda falando sobre Cristo, eu acho sinceramente que a gente prega mais com o nosso estilo de vida do que até falando mesmo. Inclusive tem um pastor que muito amado pela gente, que ele falava sobre isso, ele falava, olha, para evangelizar, se preciso for, use até as palavras.
Então, assim, você fala muito mais de Jesus no estilo de vida do que falando mesmo. Agora, tem dia que eu quero mesmo falar. Tem dia que eu li alguma coisa que chamou a minha atenção e que falou meu coração e eu quero compartilhar aquilo e eu falo. Mas eu prego muito mais vivendo alegria, mostrando alegria para as pessoas e mostrando ali a família. É isso que eu vou compartilhando. E eu tô falando de Jesus, de certa forma, né? Claro. Nossa, falamos pra caramba, né? Foi, né? Agora que eu olhei aqui também. Eu tô olhando aqui a galera vendo. Ai, enfim. cara. Mas é isso. Bom, eu nem vou, eu ia mandar um negócio aqui, mas nem vou mais. Cara do céu, será que se a gente continuar aqui, a gente vai parar onde, né? Porque a gente entrou num lance de cristianismo e de pregação. Daqui a pouco eu vou pegar o violão ali. Daqui a pouco eu já começo a pregar aqui agora. Mas parece aquele jogo de futebol que você vai com os amigos jogar futebol, aí o cara... Esse eu tenho que te contar, vira comédia. Você pode fazer um texto só sobre isso. Eu ia jogar futebol com os caras... Teve um dia que eu me irritei, falei, não, pode parar. Na hora, já cortei o cara. O cara, vamos fazer, dá a mão aí e tal, vamos orar. Falei, não, que hora? Vamos jogar futebol. Não, orar antes, que eu falei, cara, então peraí. Ora na sua casa. Não, eu falei pra ele, então espera que eu vou pegar meu violão ali, que a gente vai fazer 3 cânticos. Então. Nós vamos worship aqui vamos fazer agora uma adoração antes. Falei, para, em vez de jogar futebol. E se tocar, deixa queimar, aí fica tocando 3 horas, deixa Deus queimar. Cara. Mas é massa, né? Crente não pode se encontrar, não. Crente, quando se encontra, começa a falar de Jesus, olha, não para, sai né? de baixo. Pelo amor dos meus filhinhos, cara. Você acha que o Tito pegou um pouquinho desse lance teu assim? O Tito? É. Eu acho que sim. Eu acho que o Tito é... Se bem que o Davi ele é muito parecido com o pai dele, assim, de ser mais tímido, mas na frente das câmeras também ele se solta pra caramba. Mas o Tito, ele já é parecido, sabe? O Tito, ele já é assim... Ele chega alguém no portão, ele já sai abraçando, já. Entendi. Era diferente do Davi. O Davi já era bem... O Tito, eu tenho que tomar cuidado, porque ele vai no colo de qualquer pessoa. Se passou alguém na rua, ele já tá dando tchau. Entendi. Ele é, assim, mais dado mesmo. Eu acho que ele puxou a mim. Fora esse lance das lives, você tem algum tópico, um projeto, assim, nessa área que você pensa, cara... Ou tá tudo paradão por causa dessa pandemia? Eu acho... Na verdade, eu tô começando a pensar. Eu tenho feito umas mentorias agora e eu não sabia pra onde que eu podia ir no mundo digital, sabe? A gente sabe que tem um monte de coisa, um monte de vertentes, mas eu não sabia onde é que meu assunto se encaixaria nisso, sabe? Então, por agora, tem essa questão das lives, que é um projeto bem legal mesmo. E vai ter essa questão também de um possível stand-up que eu tenho muita vontade de fazer mesmo, para apresentar real mesmo, a hora que essa pandemia for embora e a gente puder voltar ao normal. Então, tem esse projeto também do stand-up. Eu tenho um outro projeto, mas esse está ainda bem no início, eu não sei como ainda direito, sobre um e-book. De repente, um e-book nessa área também. Ainda estou estruturando como é que pode ser isso. Tem algumas coisas, assim, sabe? Nada muito concreto ainda. O mais concreto é a questão das lives mesmo. E essa questão do stand-up é um sonho. É um sonho que eu quero muito concretizar um dia, quem sabe, em nome de Jesus, né? Igrejas, me contratem. A gente grava o DVD, imaginou? Já pensou? A gente grava o DVD. Já pensou? Ia ser muito massa. Pronto. Ia ser muito legal. Já lança pela JRBM. Olha, muito top. Ia ser muito legal mesmo. É um sonho poder entrar dentro da casa das pessoas, né? Não é... Um assunto leve, com assunto né? leve, legal, que todo mundo possa assistir, a família inteira, as crianças possam estar perto, sabe? Então, esse é o meu sonho mesmo. É um negócio muito legal. Quem sabe? Um dia nós vamos conquistar isso aí. Quem sabe aqui, nesse lugar, nesse ambiente. Você imita alguém assim? Alguma coisa? Não? Cara, eu sou péssima pra imitação. Só imito eu mesma. Sou horrível pra imitação. Eu fico brincando, assim. Eu lembro que tinha há uns anos atrás, tinha um programa na MTV que tinha a Tata Werneck, ela fazia Fernandona.
que ela amarrava o cabelo assim pra cima e ela fazia uma boca esquisita. Eu lembro que eu gostava de ficar imitando ela, mas era péssimo. Ninguém nunca entendia que era ela. Eu falava, vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Tipo, tamo, quem que é? Ninguém entendia que era ela. Então pronto, aquele dia eu falei, bom, não é meu negócio mesmo, não é imitação, não vai mesmo. E isso é um lance louco, porque como que a gente, no caso do stand-up, ou enfim, como que os caras fazem com cara limpa, que é o caso de vocês, né? Cara limpa. Porque você, se for fazer personagem, sei lá, é legal, é massa, eu curto, sempre aprendi assim, sempre vi comédia desse jeito. É sempre uma referência, né? Quando você faz alguém, quando você imita alguém, você tá fazendo uma referência a alguém, logo as pessoas vão lembrar daquela pessoa, das piadas daquela pessoa. E o stand-up, não. É você e você mesmo. E as suas ideias. Pois é. E fica... E aí você vai com essa cara. Eu acho mais punk. Eu acho mais difícil. Quando você pega a ideia de alguém já... né, você passa um bom tempo ali do stand-up imitando alguém, pô, você já pegou as ideias da pessoa. Sim. Então, mas ao mesmo tempo é muito difícil você imitar alguém, né? Ter os trejeitos, ter a voz, as mesmas piadas, é punk, não é fácil não imitar alguém. Cara, eu tenho que te contar uma assim, nos bastidores eu te conto. Tem várias histórias de pastores, mas muitas histórias de pastores, muitas. Tem algumas daqui, inclusive, né? Tem alguns pastores aqui que são bem conhecidos. E que eu tenho que te contar que com certeza você vai conseguir converter para um texto legal e colocar. Eu quero, sabe? hein? Você vai se amarrar. Eu acho o máximo. Esse negócio de tirar até essas piadas, essas coisas de dentro da própria igreja. Sim. Eu acho o máximo. A minha igreja mesmo, Igreja Batista Betel, que eu amo, viu? Igreja, eu amo vocês. Mas eu lembro quando eu fiz o primeiro stand-up, eu tirei muito a questão dos encontros com Deus. Gente, você quer o negócio mais engraçado do mundo? É a volta dos encontros com Deus, que o povo tem que entrar dançando, pulando, cantando. Gente do céu, aquilo é o ó. Você entra pulando, e eu sou uma parecidinha, então as pessoas ficam me colocando pra frente. E aí, passa meia hora aquela música lá tocando, e elas tudo aqui atrás, foi tremendo, é tremendo, sei lá, o que elas gritam e cantam. E aí elas fazem coreografia e tal, e me colocava na frente, eu nem ensaiava a coreografia, elas ficavam me jogando pra frente, e eu tinha que ficar lá, tipo, nossa, legal. E os pastores bem na minha cara. Aí você não sabe se você canta, mas você não conhece a música, você não sabe a coreografia que as meninas fizeram. Então eu fico lá só tentando. Aí você não sabe se você louva, se você ora, porque tá todo mundo na sua frente. É o ó, gente, é o ó. Então eu gosto de pegar essas coisas da própria igreja e transformar e colocar isso, fazer piada, fazer as pessoas rirem. Às vezes ninguém nem percebe, né? Você quer ver outra coisa engraçada também? É quando a pessoa vai lá pra frente e ela vai falar como que foi o encontro pra ela. E, gente, sai coisa que não tava no script, tipo assim... Ninguém pediu pra ela falar aquilo lá e do nada, acho que na emoção, a pessoa, eu quero falar, fulano, eu quero te pedir em casamento. Mano, acontece muito. Meu Deus, eu cara. fico tipo, Senhor. Não! Gente, é muito engraçado. Então eu pego essas coisas da igreja mesmo, que não tem como ter controle de todas as coisas. Nossa, não tem. Mas a gente pega essas coisas e coloca no stand-up e o pessoal começa a prestar atenção nisso mesmo. Fala, gente, é isso mesmo. Essas voltas do encontro são... Só Deus na calça. Ai, Jesus, é engraçado. Bom demais. Tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar aqui? Meu Deus, acho que a gente já falou sobre tantas coisas, né? Queria falar um pouco sobre política. Brincadeira. Deus o livre, não quero falar, não. Não quero falar. Tudo certo? Não lembra de nada que você quer falar? A audiência tá aí pra ouvir você, pô. Não, só queria agradecer mesmo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito à vontade aqui. Obrigada mesmo. Que bom, foi muito feliz. legal estar aqui com vocês todos. Por favor, se vocês não me seguem, me siga lá no Instagram. Gostou do lugar, a estrutura? Nossa, muito legal aqui. Achei muito lindo. Muito, muito, muito que fera. Bom, que Quem bom. sabe me tornaria uma pessoa famosérrima aqui dentro. Uau, tenho certeza, você já é. Só precisa fazer o download. Que beleza, hein? Mas de verdade, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Galera, segue lá, segue no Instagram. O teu Instagram tá como aqui? Tá como... Daisy. Daisy.
É porque nasci nos Estados Unidos, né? Daisy Zari. É Daisy Alves Zari. Z-A-R-I. Alves Zari, isso não mesmo. tinha um negócio mais fácil, né? Não tinha. Coloca aí, produção. Coloca embaixo onde tiver e coloca aí pra nós. Eu fiz essa dificuldade aí. É Daisy Alves dos Santos Zari. Caramba, cara, a galera vem com vocês nervoso aqui mesmo, né? Que legal. Eu tava... tem uns videozinhos aí que estão bombando, viu, gente? Vai lá assistir. Esses dias eu fiquei chocada, menino do céu. Eu tenho ainda 4.000 e poucos inscritos. Muito pequenininha ainda mesmo. Só que essa semana eu fui olhar os insights lá e deu quase 1 milhão de visualizações em 30 dias. É coisa, chocada, hein? De verdade. É gente, hein? É gente. Teve vídeos que tiveram salvamento, 600 e poucos salvamentos. Eu falei, gente, o que esse povo tá achando? Pra tua audiência, é tão legal 4 mil e pouco é muita gente. É muita coisa. É uma 600 e poucos salvamentos para 4 mil pessoas é muita coisa. É muito. Número gigantesco. Cara, não tenha dúvida. Inclusive empresas, por favor, me contratem. Pô. Você trabalha com isso também, não trabalha? Mídia social, essas coisas, né? Na verdade, eu sou social media. Eu cuido das redes sociais de outras pessoas, de empresas, mas inclusive me contratem para cuidar das redes sociais de vocês. Está dando certo a minha? Pronto, muito provavelmente a de vocês vai dar, eu cuidando. Eu faço de um tudo, gente. Claro, o que vocês quiserem. Pagando bem, a gente faz. Show aí, ó. Mais uma opção, galera. Manda ver, ripa aí, que é show demais. Acho que é isso, né? Isso. Se vocês curtiram, nenhum momento eu falei isso aqui. Você tem noção disso, professor? Você tem que me lembrar disso. Eu esqueço de pedir pra vocês compartilharem, comentarem, enfim, mandar tudo que vocês perguntam e tudo mais. Ele já sabe, o pessoal já tá tudo treinado, ele já sabe que tem que curtir, compartilhar. Eu esqueço mesmo, eu esqueço mesmo. Galera, segue aí essa pessoa querida que faz a gente rir demais. E os meus seguidores também que estiverem assistindo, por favor, sigam o Juninho. Vai lá. É o Croix das edições todas, das produções, mega, hiper power e tal. Topzera. Obrigado pelo carinho, viu? Eu vi o David Killan falando pra você. Eu estava do lado quando o David Killan falou, Juninho, vamos fazer um DVD aqui. Foi. Eu tava do lado. Falei, nossa, esse cara é que o David é amigo, daí ele faz essa moral aí. Galerinha, um beijo pra vocês. Fica com Deus, a gente se encontra. Beijo.